Olá, abençoados, graça eterna. Mais uma vez reunido aqui nesse canal, Haroldo Lira CE. Sempre agradecendo aí os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens para que outras pessoas que não tenham entendimento da palavra de Deus venham entender com a mente de Cristo. E abençoado mais uma vez aqui para ler alguns versículos da Bíblia em que a religião te engana. E nós, a última vez, nós lemos aqui Hebreus 2,14. Como está escrito, porque senão, ó, tem uma passagem da Bíblia aí que diz, se o teu olho tropeçar, Então, abençoado, nós explicamos aí Hebreus 2,14, falando sobre o diabo que foi aniquilado, e que é claro que esse diabo não é o diabo do pastor. Eu já expliquei que se refere à lei de Moisés, e que a religião inventou o diabo, e como eles leem a Bíblia tudo literal, então esse diabo do qual eles creem foi aniquilado na cruz. Explicando uma coisa para vocês, né? Enquanto você lê a Bíblia aplicando em você, você não vai ter entendimento. Você tem que ler a Bíblia como um livro de história. Um livro de história que está contando uma história. A Bíblia para nós hoje é uma história. Está contando uma história de que já aconteceu e que tudo já se consumou. Aquilo que era livros proféticos, a partir do ano 70, deixou de ser. Então, como é que tu tem que ler a Bíblia sem aplicar em você? Porque se você aplica em você, você tem que esperar, você tem que dar, você tem que fazer, você tem que aceitar, você tem que servir a Deus, como o teu pastor te ensina. E tudo isso é um engano, abençoado. Então, ó, dando continuidade aqui às leituras dos versículos em que a religião te engana, o teu pastor da religião evangélica, o teu padre da igreja católica e papa, e toda e qualquer religião é contra Deus, é o diabo, é o opositor, é o Satanás. Entendeu, abençoado? Então, ó, eu vou ler para vocês aqui Mateus 10, 23. Isso daqui é um texto em que o teu pastor e toda a religião te engana. Por quê? Porque você lê isso daqui como uma coisa que ainda vai acontecer. E nada da Bíblia aqui não tem mais nada para acontecer. Tudo já aconteceu. Tudo. Tanto a lei como a graça, tudo, como as profecias, tudo já aconteceu. Não tem mais nada para acontecer, não tem mais nada para você aplicar em você, para você fazer. Você tem que ler para ter entendimento e viver por fé no que já foi feito, e não você querer fazer. Então, olha, deixa eu te apresentar aqui um texto que a religião te engana e manda você ficar esperando. Olha, Mateus, e mais uma coisa, né? Te explicando mais uma coisa, que a Bíblia inteira, ela já se consumou, e não é só o Antigo Testamento. Tanto o Antigo Testamento,
né? Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 livros históricos em que conta a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas. Aquilo que Deus prometeu através dos profetas, ele já cumpriu. Jesus de Nazaré já cumpriu. E o teu pastor manda tu fazer, querendo cumprir aquilo que nunca foi para tu. Nada da Bíblia é para tu, abençoado. Nada da Bíblia é para você, a não ser o entendimento com a mente de Cristo, para que você sirva a Deus somente em espírito e verdade, só por fé, crendo no que ele já fez. Não é para tu fazer nada. Entende, abençoado? Então, não é as 14 cartas de Paulo que você tem que cumprir. Toda a Bíblia já se cumpriu. Todo e qualquer pregador, chamado pregador, que eu não me considero um pregador, eu me considero um leitor da Bíblia, do qual eu leio e explico, com entendimento, como eu já falei, respeitando a escrita, respeitando o tempo verbal, o passado, o presente, o futuro. Para quem foi essas cartas? É isso que você tem que ler a Bíblia, dessa maneira. E não aplicando nunca, jamais, nada em você. Porque se tu aplica em você, aí você tem que esperar. Você tem que fazer. Você tem que dar. Você tem que aceitar. Você tem que servir como a religião prega. E tá tudo errado. Tudo errado por quê, Lira? Porque tudo já foi consumado. O papai disse que não divide a glória dele com ninguém. E toda e qualquer coisa que você venha querer fazer, querer dar, querer aceitar, querer servir, como ensina a religião, você está tirando a glória de Deus e está levando para você, abençoado. Então, olha, Mateus 10:23, ó. Isso aqui, eu vou te explicar o porquê que a religião te engana, ó. Quando, porém, isso daqui, né, é Jesus de Nazaré falando com os discípulos. Não está falando comigo e não está falando contigo. Quando você lê isso daqui, né, e você aplica em você, né, tu tá voltando lá para o ano 30, abençoado. Tu tá voltando lá para o ano 30. Tu tá voltando pro primeiro século da era cristã e tu tá se colocando lá. Então, por exemplo, hoje eu tenho 60 anos. Se eu vou aplicar isso daqui em mim, né? Então eu já tenho mais de 2000 anos. Ele não está falando comigo, não está falando contigo, abençoado. Nós não existíamos. Jesus de Nazaré está falando com o discípulo. E o teu pastor vai ler isso aqui e aí aplica em você. Olha, presta atenção. Mateus 10:23. Jesus de Nazaré falando com o discípulo. Quando, porém, eu vou ler aqui então, ó, eu vou voltar aqui um pouco para o teu melhor entendimento. Eu vou ler aqui o 22, ó, Mateus 10:22. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Essa palavra sereis, né, tem um destinatário, abençoado. E não é eu, não é tu, porque nós não existia. Sereis. Entendeu, abençoado? Então, quem são esses sereis? Está se referindo a quem? Aos discípulos. Está se referindo aos discípulos dele. Sereis. Ó,
sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, ele está se dirigindo ao discípulo dele, e como eles estavam antes da grande tribulação, né? A tribulação do qual se refere lá Mateus 24, né? A partir do 1 e até o 34, a grande tribulação que o pastor está esperando. O pastor bota isso daqui para o futuro, e todo o evangélico, todo o crente, todo o católico está esperando a grande tribulação. A grande tribulação agora, sabe qual é, abençoado? É a obra do homem. A obra da carne do homem. Guerra, prostituição, homicídio, inveja, ciúme. Tudo isso que está escrito lá em Gálatas 5, a partir do 19, as obras da carne. Essa é a grande tribulação que nós vivemos até morrer aqui. Essa é a grande tribulação. A grande tribulação da Bíblia não tem nada a ver com hoje. Não tem nada a ver com amanhã. Nada, nada, nada. Isso daqui é passado, já aconteceu. E o que foi a grande tribulação? Daniel 9:24. A invasão do Império Romano para a vingança do qual ele prometeu lá em Mateus 24, contra aqueles que mataram os profetas, que mataram Jesus. O joio. Esse foi a grande tribulação. Então, quando ele diz aqui, ó, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Salvo de quê, pastor? O pastor não sabe, ele diz que é para a vida eterna. E qual é essa salvação do qual Jesus está se referindo àquele que perseverar? Perseverar não traz salvação para a vida eterna? A vida eterna para ele se consumou no ano 70. E para nós, já nascemos com a vida eterna. Já nascemos com tudo, já estamos depois do Tetelestai, não tem mais nada para fazer. É só crer exatamente o que vocês não fazem. Então, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Da grande tribulação do quais ele está se referindo. Então, aqui no 23, ele falando com os discípulos dele, quando, porém, vos perseguirem, vos não é eu nem tu, vos é ele lá, os discípulos. Quando vos perseguirem numa cidade, preste atenção, fugir para outra. Então ele está dizendo para eles, ó, olha, quando você for perseguido numa cidade, não fica lá, vai para outra. Porque, olha, em verdade vos digo que não acabareis. Acabarei não é eu nem tu, que nós não estamos percorrendo cidade nenhuma. E essa cidade aqui é de Israel, ô doutor em teologia, ô burrinho. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo, olha, que não vos digo não está dizendo para mim nem para tu, que tu não existia, o condenado. Tu não tem 2000 anos. Esses desgraçados aí, chamados teólogos, esses doutores desgraçados da religião, eles pregam isso daqui, e aí eles aplicam em você, e aí manda tu esperar isso aqui. E que isso daqui, né, você sem entendimento, uma coisa tão fácil, mas você não consegue entender, porque você nem a Bíblia você não lê. Então, abençoado, olha, em verdade vos digo que não acabareis. Acabareis eles lá, que estavam percorrendo. De percorrer as cidades de Israel, não é a cidade de Fortaleza. Não é a cidade do Rio de Janeiro. Não é o Brasil, infeliz. Não existia o Brasil. É a cidade lá de Israel, ladrões desgraçados, enganadores. Vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel
até que venha o Filho do Homem. Então, abençoado, presta atenção. Primeiro, se você está esperando Jesus, né? Se você está esperando Jesus e tu está aplicando isso daqui para você, né? Então tu está percorrendo, tu não está nem aqui, tu está percorrendo as cidades de Israel até hoje, com mais de 2000 anos. Se tu aplica isso aqui em você. E se Jesus não voltou, preste atenção, o adorador de homem. Se Jesus não voltou, então esses discípulos aqui, eles continuam percorrendo a cidade de Israel, porque Jesus não voltou. Ou então Jesus é um tremendo mentiroso. Por quê? Vou ler de novo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. E aí? Então, se Jesus não vê, esses homens estão lá percorrendo a cidade, esperando ele voltar, percorrendo a cidade. Já está com 2000 anos, os caras percorrendo a cidade. E onde é que um homem vive 2000 anos? Só na mente desses ladrão aí. Só. Entendeu, abençoado? Tu não pode aplicar nada disso aqui em você, abençoado. Isso daqui tem um destinatário, isso aqui foi para os judeus. Não tem nada a ver comigo nem contigo. Mais um engano, olha, Mateus 10, 30. E quanto a vós outro não é eu nem é tu, é ele lá. Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não tem mais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar, isso daqui é outro engano. Que o pastor disse que tu tem que aceitar Jesus por causa disso aqui, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Tá falando contigo, abençoado. Tu não tem que confessar ninguém diante de homem, nem diante de nada. Isso aí é um engano. Por quê? Porque, abençoado, tudo já foi consumado. Isso daqui ele está cumprindo a lei de Moisés. Não tem nada a ver comigo nem contigo. Tu não tem que aceitar Jesus. Tu não tem que confessar Jesus, coisa nenhuma. Tu está sendo enganado e roubado. E se escravizando dentro dessa macumba aí, chamada igreja. Que só tem engano, roubo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, que ainda estava no céu, porque estava antes da consumação daquele século. Estava antes da consumação das profecias. E agora? Agora ele está no céu, ele está em nós, ele está em todo canto. Por quê? Porque tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado. Ele diz que entregaria o reino ao Pai depois que pusesse todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso já aconteceu, claro. Claro, por quê? Porque tudo isso não passará desta geração. Esta geração foi a que ele falou. E o teu desgraçado diz que é essa e bota pra frente. E não chega nunca. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está no céu. Aqui ele está falando simplesmente do trigo e do joio, porque é o trigo, né? O Filho de Deus não tem como negar ele, abençoado. Por quê? Porque Deus é Pai dos Espíritos, abençoado. E foi tudo ele que fez. Nunca, jamais um filho de Deus o nega. É no Espírito.
Porque nada é nosso. Nada, nem a fé é nossa. Ele pegou a fé e distribuiu uma medida para cada um. Os filhos, os espíritos. Então, ó, eu vou parar aqui, né? Não sei se vocês entenderam alguma coisa, mas aqui estou para esclarecer aquilo que o teu pastor te engana. Simplesmente. Graça e paz.